Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é sua irmã e sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o livro de número 1 e a nossa aula hoje é a de número 25, quando nós vamos falar sobre os Atos dos Apóstolos, a segunda parte, tendo como objetivos destacar a importância do fenômeno de Pentecostes relatado em Atos dos Apóstolos. Mas antes de nós iniciarmos, convido a todos para que não esqueçam de curtir esse material já agora no início, para que o YouTube, com seu algoritmo, entenda que esse material é importante para nós e assim então espalhe com outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é? É espalhar o bem que nós temos recebido, compartilhando assim com o maior número de corações possível, para abençoar também outras vidas. Então, me auxilie nesse ínterim e curta já agora no início, ok, querida? Ok, querido? Vamos então à nossa aula de hoje, à nossa partilha, e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º dia. Os judeus, depois que partiram do Egito, gastaram 49 dias até o Monte Sinai e, no 50º dia, Moisés recebeu o Decálogo. Em memória disto, instituiu-se a festa de Pentecostes, que no cristianismo tomou um novo sentido. Comemora-se a descida do Espírito Santo, ou seja, a recepção da mediunidade pelos apóstolos no 50º dia após a ressurreição de Jesus, e também o início das lutas pela divulgação do Evangelho, as quais se prolongam até hoje e ainda estão longe de terminar. O que vem a ser efetivamente a descida do Espírito Santo? As antigas escrituras não continham o qualificativo santo quanto se falava do Espírito. Foi só com a tradução das antigas escrituras e constituição da Vulgata que esse qualificativo foi acrescentado com certeza para fortificar o mistério da Santíssima Trindade, da teologia católica, tirado de uma lenda hindu, aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após a morte de Jesus viviam em querelas, em discussões sobre os modos de se interpretar as Escrituras. Essa mesma Trindade é que foi proclamada como artigo de fé pelo Concílio de Nicéia em 325, após ter sido rejeitado por 3 concílios. Os fenômenos de Pentecostes estão descritos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Trata-se de um texto marcado pelo simbolismo. 50 dias depois da ascensão do Cristo, acontece o fenômeno conhecido como a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, materializado na forma de línguas de fogo. Explode a mediunidade da xenoglossia poliglota nos apóstolos. Pedro é envolvido pelas forças superiores e discursa sob forte inspiração. Lança-se então a pedra fundamental da primeira igreja cristã do planeta. Após o impacto inicial, provocado pelos fenômenos de efeitos físicos, línguas de fogo e xenoglossia, o discurso de Pedro demonstra, de forma contundente, uma ação programada do plano espiritual superior, conseguindo transformar o ânimo dos apóstolos e dos demais discípulos de Jesus, antes inseguros e medrosos, em cartas vivas do Evangelho. É por este motivo que,
O Pentecostes cristão tem um significado especial para todos nós, os seguidores do Cristo. Marca o início da pregação e da difusão do Evangelho na Terra, pelos cristãos que fazem surgir a primeira eclésia, igreja, de Jerusalém, uma humilde comunidade formada de judeus convertidos ao cristianismo. Pedro foi possivelmente o primeiro chefe desta igreja, seguido de Tiago. As palavras textuais dos Atos dos Apóstolos sobre o Pentecostes são as seguintes: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e enchendo toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Ouvindo tais comentários, o apóstolo Pedro tomou a palavra e falou eloquente, dominado por inspiração superior. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós? Como vós mesmos bem sabeis. A este, que vos foi entregue pelo determinado conselho
e presciência de Deus, tomando-os vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido em juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição do Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 14 ao 40. Os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre as cabeças de cada apóstolo nos revelam o conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Na verdade, tais pontos nada mais eram do que espíritos, que não se mostraram visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos. E como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, e interpretaram-na como línguas de fogo. A mediunidade poliglota, que é a xenoglossia, permitiu que os representantes estrangeiros entendessem na própria língua as maravilhas de Deus. Atos 11. Um grupo de peregrinos, porém, ouvindo o mesmo ensinamento espiritual que os outros ouviram, preferiu acreditar que os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam embriagados. Atos 12. Estamos aqui diante de duas classes de pessoas. Uma que, ao se defrontar com o fenômeno, pergunta o que é e põe-se seriamente a estudá-lo para compreendê-lo e descobrir-lhe as causas, e outra
que se não se dá nem mesmo ao trabalho de perguntar o que é, ante o fenômeno tece considerações infantis, desairosas e passa. Estas duas classes de pessoas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos evangélicos até os nossos dias e vemo-las com a mesma atitude perante o Espiritismo. Há os que o estudam para compreendê-lo e há os que, sem nunca tê-lo estudado ou mesmo lido algo sério a respeito, escarnecem dele. O discurso de Pedro foi, portanto, de grande significância naquele momento. Inspirado à venerável figura do apóstolo, se ergue, exalta o nome de Jesus e explica o que estava efetivamente acontecendo. A preleção evangélica de Pedro, majestosa e bela, assinala o marco da difusão do Evangelho após a partida do Mestre. No seu discurso fala da importância da mediunidade, que caracteriza o nascimento de um novo ciclo na evolução espiritual humana. A humanidade terrestre não mais seria a mesma a partir daquele momento, pois o trabalho dos apóstolos e dos discípulos de Jesus iniciaria poderoso movimento revolucionário no planeta. O Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Emmanuel nos oferece uma belíssima interpretação do fenômeno de Pentecostes. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som de como um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões de Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cerca-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelavam homens e mulheres ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus
zombem de ti. Que linda essa última parte dessa aula, quando Emmanuel vem nos estimular a permanecermos firmes, não é mesmo? Porque aí nós começamos vendo nesta aula que Pentecostes foi marcado então pelo 50º dia, ali após 49 dias, o povo caminhando até o Monte Sinai, onde Moisés recebe no 50º dia o Decálogo, não é? Então, posteriormente, vai ser marcado aí por esse momento quando os apóstolos e ali dentro do cenáculo recebem as ditas línguas de fogo, que são nada mais nada menos que os espíritos que lhes auxiliaram ali na xenoglossia, não é? Ou seja, então, na poliglota forma de falar, onde cada um falava a sua própria língua e onde cada um entendia, escutava a sua própria língua, não é? Os apóstolos ali falavam em diversas línguas que eles não conheciam. Não é balbuciar como muitas vezes as pessoas pensam, tá, gente? Em algumas igrejas acontece isso, mas não é isso, certo? Aqui aconteceu o fenômeno de cada um falar nas línguas daquele povo que ali estava, e o povo que ali estava escutava na sua própria língua o que os apóstolos falavam. Este foi um momento muito especial mediúnico, de manifestação espiritual, não é? E até hoje, então, como nos diz Emmanuel aqui, nós somos ainda, como médiuns, representantes daquele momento, representantes do Evangelho do Senhor. E claro que nós vimos aqui, como Emmanuel nos fala, e nós vivemos isto na carne, que as pessoas vão muitas vezes nos discriminar, dizer impropérios sobre a religiosidade que se tem, sobre a nossa fé, desdizer, desfazer, debochar, nos tratar mal, e enfim, pessoas que não têm fé, assim como aqueles que estavam lá também, que não acreditavam. Até hoje, esses dois tipos de pessoa, aqueles que levam a sério e estudam e aqueles que debocham e distratam, existem, não é? Mas aqui, nessa última passagem que nós vimos nesta aula maravilhosa, Emmanuel nos estimula a que não nos deixemos tocar por essas situações difíceis e continuemos firmados na fé, seguindo as missões que nosso Mestre amado nos deu, não é? Porque aqueles que são médiuns, que são aí aqueles que estão na prática diária ainda, relevando e revelando a ação dos espíritos, somos então os mensageiros, não é? Médium é como se fosse um carteiro que entrega as mensagens divinas, aquele que está na ativa, não é? Então, nós não podemos deixar de praticar as nossas obras em favor daquilo que o Mestre nos chamou, ao nosso próprio bem e ao bem de todos aqueles que estão envolvidos. E mesmo aqueles que não são médiuns ativos, que sejam também pessoas de boa vontade para estudar e compreender os fenômenos mediúnicos e os fenômenos de atuação espiritual. E assim então, meus queridos e minhas queridas, vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que possam ter excelentes reflexões. E não esqueçam então de novamente nos encontrarmos todas as segundas-feiras às 19 horas para o nosso estudo do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, minhas queridas manas, amigas, mulheres maravilhosas que acompanham aqui o canal Universo da Mulher com Anita Castro, nós temos a nossa série especial para nós mulheres, para a nossa psique, as nossas emoções, que é essa série terapêutica Reflexão de Empoderamento, que tem feito muito bem aquelas queridas que têm já acompanhado. Então, espalhe essa ideia, minha amada, se você já acompanha aqui, e traga outras mulheres também para serem beneficiadas, assim como também convide a todas aquelas que ainda não conhecem esse trabalho, espalhando aí os vídeos que estão já disponíveis da nossa série
Até nesse momento já temos 17 encontros ali que fizemos juntas. Todas as terças, então, às 19 horas, nós temos aí esse momento especial. Venha participar, querida, e traga as suas amadas junto de você. Nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso encontro marcado para o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a vir estar conosco, abençoar os nossos lares e a todos nós e os nossos amados. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. Nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores a serviço, todos eles de Jesus Cristo, para nos abençoar e nos ofertar o passe, renovando as nossas energias. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras nós temos os shorts de cura, que são videozinhos curtos de até no máximo 3 minutinhos, onde eu trago mensagens para a nossa psique feminina, para todas nós mulheres, para abençoar as nossas vidas. Sendo assim, então, minhas queridas e meus queridos, vamos encerrando o nosso encontro de hoje com uma breve, mas muito sincera oração, desejando que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa nos abençoar a compreensão e o aprendizado em cada momento que estivermos juntos, e que Jesus Cristo, Maria Santíssima e os nossos queridos benfeitores espirituais continuem nos abençoando dia após dia, sendo que nós, com boa vontade e dedicação, façamos a nossa parte, praticando o bem que temos recebido no dia a dia. Que assim seja, assim se faça. Tchau, tchau, queridos. Até o nosso próximo encontro.